Seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Pedro Miguel Santos. Hoje temos como convidada a Joana Gurjão Henriques, jornalista, está no Público há 18 anos, trabalhou muitos temas, mas ultimamente tem-se focado nas questões dos direitos humanos. Esteve um ano na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos da América, com uma bolsa da Nieman Foundation for Journalism e depois estudou Sociologia na London School of Economics, em Londres. É autora dos livros Racismo em Português, O Lado Esquecido do Colonialismo, editado em 2016, e Racismo no País dos Brancos Costumes, de maio deste ano, ambos editados pela Tinta da China. Os dois resultam de séries publicadas no Público, onde estamos hoje a gravar esta entrevista, a série Racismo em Português, que falava sobre o lado africano da história colonial, e Racismo à Portuguesa, sobre uma abordagem às desigualdades raciais em Portugal. No mês passado foi-lhe atribuído o Prémio Gazeta de Imprensa 2017, que é o mais importante galardão de jornalismo em Portugal. Bem-vinda, Joana, e muitos parabéns pelo prémio. Obrigada, e obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos ter-nos recebido aqui na tua casa. Sou uma jornalista branca e não tenho a pretensão de falar por ninguém. Escrevo a partir de uma posição social que sei que é de vantagem para denunciar alguns dos efeitos da estrutura montada pela sociedade em que vivo. A mesma estrutura que me permitiu chegar a este trabalho com o capital económico, social e cultural acima da média por pertencer à categoria racial branca. A abordagem nestas reportagens pretende refletir o privilégio branco, sobre como os brancos nascem com enormes vantagens e com um conjunto de benefícios invisíveis que muitas vezes não reconhecem. Acredito que a desconstrução do racismo tem de ser feita neste sentido, sem ignorar a continuidade das relações assimétricas bem retratadas nas histórias deste livro. Escreveste estas palavras na introdução do Racismo no País dos Brancos Costumes. Este teu trabalho é jornalismo ou é ativismo? É um jornalismo empenhado. Eu acho que qualquer jornalismo que faça uma abordagem dos direitos humanos tem um lado ativista no sentido ativista de cidadão, não é? O jornalismo em si, usar a palavra ativismo às vezes tem uma conotação negativa para quem nos quer descredibilizar, digamos assim. Não são jornalistas, são ativistas. Não é política, ou não é académica, é ativista. Mas eu estou confortável com o facto de fazer um jornalismo que tem um foco e que tem uma pretensão, no fundo, que é contribuir com o seu pequeno quinhão para mudar alguma coisa, porque sei exatamente que, obviamente que estando no Público, que é um jornal diário de referência e falando para muita gente, que aquilo que eu publico tem influência, ou pode ter influência. Muitas vezes desejaria que tivesse mais, exatamente porque as situações que retrato carecem de uma intervenção política e pública, mas é isso. Mas como é que tu consegues separar os momentos, por exemplo, na última sexta-feira, no dia 13, houve uma manifestação no Largo São Domingos, convocada por várias associações contra o racismo. Como é que tu separas, ou se tens dilemas em relação ao momento em que estás a fazer um trabalho jornalístico, ou estás num lado mais, se quiseres, militante de quem defende os direitos humanos e é contra o racismo? Como é que quando é que está a barreira entre uma coisa e outra? Às vezes não é fácil de distinguir imediatamente, mas eu acho que tem que acontecer no momento em que estou com as mãos no computador e a escrever, não é? Aí sim, eu acho que é mais fácil. São coisas pequenas que passam por tentar ouvir vários lados ou dar várias versões ou os vários ângulos da história, e que exigem isso como jornalista. Se eu fosse ativista, se calhar não precisaria, não é? De ouvir, precisava só de ouvir um lado e não observar sequer, ou fazer de conta que o outro não existia, não é? Tem que contactar as entidades oficiais, ouvir a versão, mesmo que saiba que a versão que as entidades oficiais estão a dar não é verdadeira, ou não corresponde a uma intenção, ou que não quer dizer nada, mas tem que a dar na mesma, não é? Se calhar, se fosse ativista, não a daria. E achas que as pessoas percebem essa ideia de haver um jornalismo que parte de um determinado ponto de vista e de uma determinada realidade? Porque muitas vezes a acusação, e provavelmente já deves ter sentido isso, é que sim, que estás a fazer ativismo ou que estás a promover uma determinada agenda.
Como é que tu vês essas acusações e como é que lidas também com isso internamente, não é? Na dinâmica daquilo que é uma redação, da maneira como as pessoas, os pares veem o teu trabalho e tem que haver esse equilíbrio entre espera lá que aqui já estás a quebrar uma barreira. Eu acho que isso nunca apareceu muito de uma maneira muito evidente, não sinto, ou pelo menos não tenho sentido que entre jornalistas isso acontece, porque eu acho que uma agenda, quando é uma agenda entre aspas de defesa de direitos humanos, é legítima, não é? Nós não é apenas fumaça, achamos que sim. Eu sei, mas estou a dizer, não acho que seja muito questionável nesse aspecto, porque eu não estou a promover um político, eu não estou a promover um partido político, eu não estou a promover uma empresa, eu estou a promover algo que diz respeito à sociedade inteira, que é a igualdade, as situações de injustiça que devem ser denunciadas, o combate à discriminação, e isto é algo que os portugueses, falando de Portugal, partilham ou deveriam partilhar. E depois é óbvio que, de acordo com as ideologias de cada um e de quem observa, de quem lê, então aí pode tirar uma leitura mais ou menos política. Aliás, nesta questão do racismo nós sentimos muitas vezes que há de repente uma situação de denúncia de racismo se torna num combate ideológico, não é? Onde há uma tentativa de silenciar as vítimas e quem denuncia o racismo, fazendo passar a mensagem de que essa vítima tem uma agenda, que tem alguma intenção maléfica por trás e que, portanto, a maneira de abordar o tema é contra-argumentando, como se a situação de racismo fosse uma situação de argumentação. Não é uma situação da realidade da vida das pessoas. Mas para muitas pessoas é, não é? Para muitas pessoas torna-se. Aliás, é no sentido de negar a existência de racismo, não é? E negam através de uma ideia e de uma ideologia, e isso vê-se muito bem nos comentários das notícias e do Facebook. Aliás, isto está muito... São estas que falam da parcialidade, não é? Exato. De que estávamos a falar há pouco. Claro. Como é que tu lidas com isso? Eu sinceramente tento não pensar muito, nem me influenciar por isso, porque senão, quer dizer, sinceramente olho até com algum desprezo, queres que te diga, para esse tipo de críticas, porque acho que não são legítimas. Não. Eu, por exemplo, estava a ver agora aqui, acabei de escrever uma coisa sobre o caso da Nicole, da PSP. A Nicole Quinaias, que foi agredida no Porto. A colombiana, jovem colombiana agredida no Porto, que agora há um processo disciplinar a pelo menos 2 polícias por não terem agido. Isto é uma informação que nós obtivemos, e de repente as pessoas comentam como se aquela notícia estivesse a ser escrita para com alguma intenção política específica, e comentam e ofendem a jovem de uma maneira, e a mim, mas isso aí também é para o lado que eu durmo melhor, e ofendem a jovem de uma maneira absolutamente impensável num Estado democrático, não é? Pronto, e eu isso acho que não tem resposta. Honestamente, para mim a não resposta é a melhor resposta nesse caso. Aliás, volto atrás, porque acho que, por exemplo, os comentários dos jornais deviam ser fechados completamente. Acho que são um esgoto a céu aberto e são promotores do ódio, e cada vez mais eu sinto isso. Portanto, o silêncio neste aspecto é não dar espaço a que este tipo de discurso de ódio floresça e continue, e não tem a ver com ser uma questão de censura, tem a ver apenas com não proporcionar o palco a pessoas que promovem e que são contra os direitos humanos e que são racistas, xenófobas, homofóbicas, etc, etc. Mas serão só isso? Certamente há os chamados trolls, não é? As pessoas que estão empenhadamente a perturbar determinadas conversas, mas há muitas pessoas que comentam e que não são isso, e há muitas pessoas que comentam e que têm esse tipo de opiniões. Quer dizer que essas opiniões existem na sociedade portuguesa. Fechar esse espaço de debate ou de comentário, porque em teoria seria um espaço de debate, faz sentido? Porque essas pessoas existem, essas pessoas votam, essas pessoas... Sim, podem falar em debates, e podem ser ouvidas, e podem falar no Facebook. Agora, se nós olharmos para o tipo de comentários que existem, por exemplo, nos artigos do Público, não são sobre o tema em si. São as pessoas a degladiarem-se entre elas,
e a ofenderem. Não acrescentam absolutamente nada à conversa. Absolutamente nada. E eu vejo os comentários também do Diário de Notícias e de outros jornais e é exatamente a mesma coisa. Aqui não se trata de silenciar alguém que tem uma opinião diferente. Não. É silenciar pessoas que usam aquele espaço para ofender não só a pessoa sobre quem se está a falar ou a situação sobre a qual se está a falar, como quem está a relatá-la. É outra coisa diferente, é outro campo. Não é só uma questão de... E depois também tem a ver com os temas, não é? Se nós falamos do que é que estamos a falar exatamente, não é? De que opiniões é que estamos a falar contrárias. Isto aqui, o racismo não pode ser uma opinião. Achas que o racismo não é uma opinião? Acho que não pode ser. Acho que o racismo é condenável, tem que ser punido. Não pode ser uma matéria quando o José Pinto Coelho, o PNR e as 10 ou 12 pessoas do PNR que foram agitar bandeiras de uma contra-manifestação nesta que falámos, que aconteceu no passado dia 13, não deviam estar lá, deviam ser proibidos de estar a manifestar-se daquela forma. Eles podem estar a manifestar-se, eu acho é que eles não podem a dizer tudo aquilo que querem, nem sobretudo ofender as pessoas que ali estão porque era isso que estavam a fazer. Estavam a fazer, exatamente, e escolhendo um alvo específico, que foi o que eles fizeram também, não é? E sobretudo, o que eles fizeram foi tentar silenciar uma manifestação antirracista e contra o racismo. Ora, isto eu acho que é inaceitável num Estado de Direito Democrático. Como é que nós vamos silenciar alguém que está a combater um fenómeno e vários episódios de violência? Porque a acusação é de que não há racismo, não é? Portanto, nega-se, é mais ou menos como na China, não é? E que não houve... Não se desrespeitam os direitos humanos porque está tudo bem, portanto, não há nada aqui a ser desrespeitado. O argumento é parecido. Sim. E, portanto, só para terminarmos esta fase, a ideia é que essas pessoas que foram lá dizer aquilo não deviam poder fazê-lo, da forma como o fizeram. Não, eu acho que as pessoas podem lá estar. Obviamente que podem, acho que sim. O que eu acho é que determinado tipo de expressões que utilizam e o determinado tipo de acusações que fazem são condenáveis. Depois, como é que nós condenamos essas afirmações é outra história. Porque não faltava lá a polícia para agir. Não faltava a polícia, exatamente. Não houve nenhum avanço em termos de violência que tivesse sido detectado e que justificasse a intervenção da polícia, pelo menos... Sim, mas houve insultos, ofensas verbais, que não são crime, não é? E as pessoas não podem dizer aquilo que lhes apetece aos outros num espaço público, não é? Eu ponho na minha casa e na tua, posso-te ofender e depois nós tratamos as questões, se eu te quiser pôr em tribunal, etc. No espaço público acho que há outro tipo de situação que justifica as pessoas se poderem ser punidas, independentemente de eu que fui ofendido fazer a denúncia ou não. É a mesma coisa do que as pessoas que argumentam o que é que quando eu publiquei a série havia pessoas que diziam mas porquê que eu sou obrigada a alugar a casa a quem eu quiser? Porquê que eu não posso recusar alugar a casa a um negro? As pessoas diziam preto, obviamente. Porquê que eu não... Claro, isto é punível, não pode. As pessoas não podem ser discriminadas. Não podem ser discriminadas em função da sua origem, da sua raça, da sua etnia, do seu género, etc. Mas não podem, e as pessoas não percebem isto. Que não podem. Isso se calhar tem tudo que ver com uma questão ou também terá que ver com uma questão de educação. Sim. Que é o tema que eu gostava de falar a seguir. E tu dividiste o livro em vários capítulos, um deles é a educação. Deixa-me só dizer uma coisa, desculpa lá, porque eu acho que é importante isto ficar esclarecido. É quando eu digo que não podem segundo a lei, porque há uma lei contra a discriminação racial. Exatamente. Pronto. Eu há bocado tinha dito e que foi aprovada no ano passado, em julho. Entrou em vigor no dia 1 de setembro de 2017. E uma das componentes que prevê é justamente multas para quem discriminar no aluguer de casas, por exemplo. No aluguer de casas, nas relações laborais e em mais uma série de questões. E criou outras figuras que não estavam previstas antes, não é? Discriminação por associação. Exatamente. E mais um conjunto de questões que falámos no episódio que lançámos esta semana sobre a Nicole e sobre a discriminação e racismo. Aqui não é apenas fumaça. Voltando à educação, queria citar algumas pessoas que tu conheces, mas para quem não leu o livro e que citas no teu livro. Diziam o seguinte: a minha geração de afrodescendentes é a do abandono escolar.
A da minha irmã, 12 anos mais nova, é a das vias vocacionais. Isto foi dito pela Cristina Roldão, a socióloga, investigadora no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do Isqueté. Foi criada no bairro das Faceiras, em São Domingos de Rana, em Cascais. O José Semedo Fernandes, que é advogado, trabalhou como jurista no Alto Comissariado para as Migrações e viveu durante muitos anos no demolido bairro de Santa Filomena, na Amadora, disse: havia uma fila de portugueses, outra fila vazia a separar e nós, os negros, começávamos a partir da terceira fila. Os professores davam aulas para os alunos da frente. A Jocine Catar Moreira, que é historiadora e investigadora no Isqueté, estudou em Alverca, do Concelho de Vila Franca de Xira, disse: a expectativa em que se deposita em nós é da escolaridade mínima obrigatória. Há uma interrogação em relação às nossas capacidades e potencialidades desde o infantário, nós, as pessoas negras. E a Inocência Mata, que é a única professora negra da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, leciona no Departamento de Literaturas Românicas, disse o seguinte: uma vez ia entrar para a sala onde ia haver uma reunião e ouvi uma colega, que não me tinha visto, dizer: não sei o que é que esta preta veio para aqui fazer. Ficaram todos constrangidos quando entrei, mas fingi que não tinha ouvido nada. Estes testemunhos servem para ilustrar a tese de que há uma escola para brancos e uma escola para negros, e essa escola feita por brancos para brancos, onde eventualmente se admitem alguns negros. Isto ajuda a cimentar também a tese de que há racismo, ou o argumento de que há racismo estrutural no sistema de ensino. Isto é uma expressão e um conceito que tu falas várias vezes no livro. Gostava que nos explicasses isto, esta ideia de o que é o racismo estrutural e institucional. Bom, o racismo estrutural basicamente, que eu acho que aliás, foi um dos grandes objetivos de escrever este livro da maneira como ele está e de fazer as reportagens, era mostrar que não tem a ver apenas com as relações interpessoais, nem com as ofensas que existem dos PNRs às pessoas, preto vai para a tua terra, não queremos aqui imigrantes, etc, etc. E também não tem apenas a ver com os episódios de violência que aconteceram a pessoas como a Nicole Quinaias, mas tem a ver com a forma como a sociedade se organiza e como ela está pensada de modo a que a sociedade que beneficia e que sempre beneficiou dos meios de produção e de conhecimento vai continuar a beneficiar deles, ou seja, a sociedade maioritariamente branca. É essa sociedade que vai, e em Portugal isso é especialmente forte, porque nós somos uma sociedade de cooptação, não é? E da chamada cunha, em que as pessoas são chamadas para determinados lugares consoante o conhecimento e a proximidade que têm com quem está no poder. Ora, como a estrutura está organizada de uma maneira que quem está nessas posições de liderança são as pessoas maioritariamente brancas, as pessoas não brancas ficam sempre para trás. E como é que isso se vê no sistema de ensino, por exemplo? O sistema de ensino está feito de modo a que não é a professora A ou B ou C que vai dizer àquele menino, como conta o José Semedo Fernandes, isso acontecia e ainda acontece essa discriminação direta na sala de aula de é negro lá para trás, mas é mais do que isso, é o facto de as condições socioeconómicas de um determinado grupo fazerem com que em situações de igualdade, em pontos de partida iguais. O cidadão não branco está claramente em não vantagem, está em desvantagem, porque além de poder, vou traçar aqui o cenário mais, digamos que mais deprimente da situação, que é vive num bairro social, tem que se pôr no autocarro às 6 da manhã para ir para a escola. A mãe vai chegar às 9 da noite porque está a trabalhar, às 9, às 10 da noite, porque está a trabalhar nos turnos de limpeza que exigem que as pessoas estejam em 2 turnos diferentes. Com esforço consegue lá chegar, imagina, o 12º ano. Tenta entrar para a faculdade e tem estas dificuldades todas, imagina, até consegue, faz o curso como trabalhador estudante. No fim do curso como trabalhador estudante, candidata-se ao emprego. Na candidatura ao emprego vem a morada no bairro X, que é um bairro indesejável. Ele tem uma fotografia de um cidadão negro, tem, por acaso, pode ter um pequeno sotaque que vem do ambiente familiar e já não interessa.
no trabalho. Portanto, são estas circunstâncias todas sim, são estas circunstâncias todas da vida de uma pessoa que jogam a desfavor. Pelo contrário, imagina que é uma pessoa que teve numa situação de vantagem social e económica também como cidadão branco, vêm todos os dois de uma classe média ou de uma classe média-baixa, os pais conseguiram alguma ascensão social e estão os dois no mesmo patamar. Acontece que a pessoa, como há um estigma tão grande em relação à população negra em Portugal, a pessoa que vai candidatar-se ao tal de emprego, que vai procurar a casa no bairro X ou Y, é conotada com não tendo escolaridade, não tendo capacidade económica ou financeira, portanto não vai poder alugar a casa porque não vamos ter confiança nele, etc, etc, etc. Tu contas um desses exemplos até sobre uma rapariga que trabalhava num banco, cujo nome eu não me recordo. A Amélia trabalhava num banco, resolvia problemas a uma cliente que gostava tanto dela que um dia decidiu ir ao banco oferecer-lhe flores, um ramo de flores, e quando chegou ao banco e percebeu que ela era negra, não lhe queria dar o ramo de flores. Exatamente. Mas contra-argumentar. Isto, assim, queria contra-argumentar para o teu primeiro exemplo, dizer qual é a diferença entre isso, para que quem nos ouve perceba. Qual é a diferença entre isso e alguém que vive num município qualquer do interior, seja de Castelo Branco ou Bragança, onde só há um autocarro que também sai às 3 da manhã, os pais são os dois agricultores, ou vivem da terra, também não têm escolaridade, têm que fazer 2 horas de autocarro, às vezes têm que ir a pé porque o centro escolar foi mudado para a sede do concelho, chegam a casa às 8 da noite, não têm bibliotecas nem livros, e a mãe e o pai vieram há pouco, ou foram guardar alguns animais ou não, ou foram fazer ali do campo, ou estão a trabalhar em casa, também não têm apoio, não sei se acaba ou não a escolaridade mínima, tem poucas oportunidades de emprego. Qual é a diferença entre essa pessoa, que é claramente desprivilegiada, pobre, não teve um background em casa cultural e de educação para ajudar, e a pessoa negra, aqui à volta de Lisboa, se quisermos, que é onde há o maior número de pessoas negras na área metropolitana de Lisboa? Qual é a diferença para duas pessoas que exatamente nas mesmas circunstâncias que estás a descrever, em que uma é mulher e outra é o homem? Há uma diferença de género, não é? É que exatamente a mesma coisa, em termos socioeconómicos, partilham, digamos, de desvantagens. E mal seria se se as pessoas negras em Portugal concentrassem em si todas as desvantagens sociais e económicas, não é? Obviamente que não concentram. E obviamente que há situações até de disparidades socioeconómicas em que, por acaso, uma pessoa afrodescendente ou uma pessoa negra pode estar em vantagem em termos sociais e económicos em relação a uma pessoa branca. Só que aqui estamos a falar de outra coisa, nós estamos aqui a falar de uma discriminação racial e de uma discriminação que vem por cima das discriminações e que acontece independentemente da condição socioeconómica. Eu gosto muito de dar um exemplo que foi a Beatriz Dias que me contou. Ela é afrodescendente, é filha de um médico, classe média alta, viveu sempre no centro de Lisboa, Praça de Espanha. E é presidente da Jazz, da Associação Afrodescendentes. Um dia estava a passar na Praça da Figueira e há com uma amiga branca, e há uma homeless que lhe pede uma esmola. E ela, uma sem-abrigo, desculpa. Que lhe pede uma esmola. E ela diz que não. E a sem-abrigo diz: preta, vai para a tua terra. Portanto, acho que isto ilustra bem do que é que estamos a falar. É que mesmo quando existe uma diferença de classe, o preconceito não desaparece. E o preconceito não tem apenas influência no percurso social das pessoas. Isto é uma forma de olhar para a questão. O preconceito tem influência nas relações interpessoais também e na forma como as pessoas conseguem, ou o caminho que se percorre até chegar a determinado sítio. E os constantes obstáculos que estão a ser colocados na vida das pessoas para chegar a determinado sítio. Isto para responder à ideia do que era o racismo estrutural institucional. A pergunta, a ideia é que há um corpo de forças, não é? No fundo, que a sociedade que está organizada de uma maneira em que permite que tu chegues a um tribunal e o juiz interroguem as vítimas como se fossem arguidos. Já vamos aí. Já vamos à parte da ou que
ou que permite que uma sem-abrigo ofenda na rua uma pessoa da classe média, mas sobretudo, porque estamos a falar do Estado, que permita que as pessoas que estejam a assumir uma função de relação institucional com alguém, uma professora numa sala de aula, um médico num hospital, uma enfermeira num hospital, um condutor de uma caminhoneta num autocarro, alguém que esteja a assumir uma função, se ache no direito de discriminar o cidadão por causa da cor da sua pele e por causa do seu fenótipo. Isto é o racismo institucional. Ou a senhora da Segurança Social que se acha no direito de não atender a senhora afrodescendente, ou de quando ela chega à sua secretária lhe dar lições de moral sobre o que é o rendimento mínimo garantido, portanto, só porque ela é negra e fazer generalizações a partir daí. Isto é o racismo institucional, ou seja, são as pessoas que em lugares numa instituição representam a instituição, quer queiram, quer não. E que têm poder. E poder de decidir e discriminar aquela pessoa. Voltando à escola, tu tens vários dados no teu livro, mas há uns que são bastante significativos. Por exemplo, tu falas, citas o dado: 80% dos alunos com nacionalidades PALOP seguem vias vocacionais no ensino secundário. É o dobro dos alunos e das alunas portuguesas. Um terço dos alunos e das alunas portuguesas, entre os 18 e os 22, frequentam uma licenciatura. Este número é o dobro dos PALOP. Portanto, para os portugueses é 34%, para os PALOP são 13%. É este racismo estrutural e institucional que faz com que estes números sejam tão baixos, no caso em concreto de pessoas PALOP e de estudantes? Sim, eu acho que, por exemplo, acho que a Cristina Roldão também explica isso muito bem na reportagem. Aliás, esses dados dos 80%, ela tem trabalhado muito sobre isso, das 80% das vias vocacionais. É porque, na verdade, quando chegam a essa altura, os alunos já vêm com uma situação de desigualdade que tem a ver com não só a escola onde estudam, e nós sabemos como em Portugal as escolas são organizadas por território e como é difícil haver alguém que viva num território específico estudar numa escola fora desse território definido, mas como os recursos que são alocados a essas escolas da periferia ou às escolas para onde vão os meninos com piores desempenhos, e sabemos bem como é que isso influencia e como é que depois as expectativas dos professores influenciam o percurso escolar desde o berço, desde o infantário, em que se começam a fazer determinadas atividades e a aprender determinadas matérias, e por não haver o apoio, e muitas vezes até a nível linguístico, da família, ou por não haver o apoio extracurricular que é possível desencadear e acionar da parte das famílias da classe média, por exemplo, as explicações, não é? Como é que isso depois influencia todo o percurso desde as crianças muito novas, e portanto chegam ali a uma determinada altura. Os professores, o sistema, os próprios alunos, a família acha que o máximo que pode atingir é as vias vocacionais, então as pessoas vão para as vias vocacionais que depois não vão dar acesso à universidade, como é lógico. Pelo menos tornam mais difícil, fazer os exames e chegar lá. Só para terminar este ponto, a Cristina Roldão, a Teresa Seabra, a Sandra Mateus e a Adriana Albuquerque coordenaram um estudo chamado Caminhos Escolares de Jovens Africanos, PALOP, que acedem ao ensino superior. Isto só falando do acesso ao ensino superior, porque há também dados da Cristina Roldão sobre taxas de reprovação mais elevadas no ensino primário. Mas, diz ela, os afrodescendentes realizam trajetos no ensino básico e secundário menos lineares, pautados por mais reprovações, desempenhos escolares menos positivos e são esmagadoramente encaminhados para as tais vias profissionalizantes no ensino secundário. Sabemos, para além disso, que estes efeitos ultrapassam os domínios das condições socioeconómicas, já que mesmo controlando o efeito da classe social, as desigualdades entre autóctonos e afrodescendentes mantêm-se. Registra-se ainda entre os jovens afrodescendentes no ensino superior uma maior necessidade de recorrer a fontes de rendimento externas à família, tais como o trabalho e os apoios sociais, e para os que trabalham são mais marcantes as situações de desemprego e trabalho precário face aos alunos autóctonos. Portanto, o percurso escolar da primária até te poderes licenciar, se quiseres fazer, é todo mais difícil. É todo mais difícil sempre. É todo mais difícil.
Sem dúvida nenhuma. E isso já para depois não contar com os outros fatores todos que nós sabemos que existem, que não têm a ver só com a escola, não é? Porque nós, quando falamos de racismo e quando estamos a falar de cada uma destas áreas, estamos a afunilar, digamos assim, para uma situação específica. Mas, por exemplo, uma das razões que eu quis que houvesse pessoas que entrassem em várias das reportagens era para dar a conhecer as várias situações porque a mesma pessoa passa, ou seja, não é só uma discriminação na questão da educação, Roldão, por exemplo, ou como o José Semedo Fernandes, ou seja, não é só uma questão na educação, não é só do bairro, são outras tantas circunstâncias que vão acumulando, não é? Queria passar para uma polémica, para a polémica do momento, se quiseres, mas Fernando Medina, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, propôs no seu programa de governação para a cidade a criação de um novo museu. No programa chamou-lhe Museu da Descoberta e a discussão em torno do nome tem dado o pano para mangas, com cartas, manifestos, artigos de opinião, contra e a favor, também aqui no Público, no Expresso, no DN, e surgiram vários nomes: descobrimentos, descobertas, expansão, interculturalidade da origem portuguesa, primeira globalização, viagem, diáspora, mar, lusofonia, uma série deles. E numa entrevista à agência Lusa, em maio de 2018, comentando este debate e sobretudo comentando uma carta aberta que foi publicada por dezenas de historiadores portugueses e brasileiros das mais variadas e prestigiadas universidades do mundo, Eduardo Lourenço, filósofo e ensaísta, disse isto: não sei porque é que neste momento parece haver uma necessidade de crucificar este velho país em função de uma intenção louvável, mas que ainda não redime aqueles que querem realmente a redenção, aqueles que foram objeto de uma pressão forte como o do nosso domínio enquanto colonizadores de uma certa época. Uma parte desses senhores que subscrevem esse documento, a tal carta aberta, que foi publicada no Expresso em abril, têm as suas razões, são historiadores, conhecem, mas houve tragédias na Europa que não são da nossa alçada, que fomos os mais pacíficos dos povos do Sul. Ele, mais tarde, acrescenta e lembra que, e cito, outras nações, outras culturas que fizeram passar a Europa por períodos de facto muito difíceis de aprovar nas suas intenções, o caso da Alemanha, da França e de outros países. E continua dizendo, mas enfim, cada um faz a penitência que julga mais adequada à visão que tem da história. Eles são historiadores, terão as suas razões, eu tenho a minha. Acho extraordinário, no momento em que a Europa é quase toda ela democrática, que de facto, um país com menos problemas graves e difícil resolução no mundo seja objeto desta espécie de penitência pública. Como é que tu vês estas palavras daquele que é considerado um dos maiores intelectuais vivos? Eu acho que o Eduardo Lourenço tem quer dizer, espanta-me um bocadinho porque é uma pessoa que tem um trabalho de reflexão sobre a identidade portuguesa e sobre, enfim, este nosso inconsciente coletivo bastante crítico. Eu julgo que estava-te a ouvir falar do Museu das Descobertas e toda esta polémica. E o comentário é sobre isso. Exato. Por isso é que vamos buscar as declarações dele. Mas só me vem à cabeça uma ideia que é: isto acontece num momento em que houve pela primeira vez a proposta da construção e a aprovação pelo Orçamento Participativo de Lisboa da construção do Memorial da Escravatura. Às vítimas da escravatura. E portanto isto foi um projeto da Associação de Jazz e que foi a Orçamento Participativo, tem verbas para ser construído através do Orçamento Participativo da Câmara. E ganhou, foi o projeto mais votado. Pois, foi um dos projetos mais votados e portanto ganhou. E no meio disto tudo fala-se muito pouco sobre isso. E que o que não deixa de ser curioso, porque Portugal é um país onde tem uma história absolutamente atroz e um papel absolutamente atroz no tráfico transatlântico de escravos, é bom que se diga, de pessoas escravizadas, foi um dos grandes impulsionadores, foi o país que mais fez e traficou pessoas de África para as Américas. 6 milhões, e portanto mais de metade dos 12 milhões dos 12 milhões que tenham sido traficados. Mais do que Inglaterra, mais do que qualquer outro país. Portanto, estamos aqui a fazer competições entre países e é o que as pessoas gostam de dizer, então vamos falar de competição a sério e Portugal fica em primeiro lugar. Mas o que me espanta é que, na verdade, num país onde não há nenhum memorial sequer às vítimas da escravatura, não há um museu, não houve até agora uma grande exposição que reunisse num grande espaço todos os espólio que nós temos sobre a escravatura e que nos daria a fotografia mais completa do que aquilo que temos agora e do que os livros nos contam. Nunca houve uma exposição.
Não há um museu que faça uma visão crítica do colonialismo, e a única coisa que nós estamos a discutir neste momento é se constrói ou não constrói o Museu das Descobertas. Para mim isso acabou a polémica e não vou sequer alimentá-la, porque acho até de alguma maneira infantil. Não é mais só do que isso, não é? O nome é só desculpa, claro, para o objeto do museu. Óbvio, e os argumentos que estão a utilizar estão a servir, e o debate está a servir para entreter, no fundo, para entreter, mas também para fazer sair da toca muita gente, para entreter o facto de não debatermos e não questionarmos e não construirmos um memorial da escravatura, um museu que fale do lado violento que foi a história colonial. E que, mas não seria fundo, este claro, que Medina propõe? Pelos vistos não, porque não é isso que ele quer e nem é isso que está no programa. Portanto, vamos falar não do Museu da Descoberta, mas vamos falar do Memorial da Escravatura e de um espaço que condignamente mostre aquilo que houve uma exposição no ano passado na capital ibero-americana da cultura, espalhado por vários sítios em que não se tinha sequer uma visão de conjunto, mas fragmentos que não dava para perceber e não havia sequer um contexto, com muito boa vontade, acredito que sim, e com um grande esforço de muitas entidades, da exposição que houve na capital europeia, capital ibero-americana da cultura no ano passado em Lisboa, sobre a escravatura, onde foram mostrados em muitos museus pequenos espólios no padrão dos descobrimentos e no padrão dos descobrimentos, no Museu de Arqueologia, no Museu de Etnologia, mas eram muito poucos, cada espaço apresentava o seu pequeno espólio, que não nos dava uma visão de conjunto daquilo que foi, nem sequer houve um investimento, digamos assim, de historiadores, académicos, etc., para poderem dar o contexto que aquilo merecia. Foi o possível, mas não foi uma verdadeira exposição da escravatura, sobre a escravatura em Portugal. Não temos historiografia digna desse nome, completa sobre a história da escravatura portuguesa. Nós não sabemos o que é que aconteceu. Temos 2 ou 3 exemplos, 2 ou 3 obras, e não sabemos exatamente o que é que aconteceu e qual foi o nosso papel documentado, qual foi o nosso papel nos países que foram alvo a nossa fonte, não é? Onde fomos buscar os homens que traficámos, e portanto era disso que devíamos estar a discutir, é como é que um país com a nossa história não tem esta documentação e esta, digamos que estes elementos e este conhecimento. Eu acho escandaloso os historiadores portugueses não se terem interessado pela escravatura. Mas há vários historiadores que têm feito mas trabalhos sobre... não há historiadores, praticamente, há 1 ou 2 historiadores que estudaram a história da escravatura. Houve uma cadeira na Universidade Nova sobre a escravatura, que já não há e que está interrompida. E, portanto, o que é que nós estamos a fazer com este legado? Porquê é que não o estamos a estudar? Isso é que nos devia preocupar. Mas porquê é que achas que não estamos a estudar? Porque estamos entretidos com com o Museu da Descoberta e da Viagem e dos descobrimentos, a tentar recuperar um período supostamente heróico do nosso passado, porque somos um país que é mínimo, está no canto da Europa, não tem expressão nenhuma, tem muito pouca expressão, fez coisas maravilhosas, tem pessoas maravilhosas, mas não é aquele império que as pessoas gostam e que gostariam de ver, não é? Com tudo o que isso implica, e com toda a ofensa que isso implica para outras, para todos os nossos cidadãos que foram e que são descendentes de africanos, não é? Mas que gosta de se orgulhar disso. Como é que nós ainda gostamos de orgulhar do que foi colonialismo? O colonialismo foi uma ocupação, foi expropriação, foi violência, e portanto acho que isso tem que ser trazido para o debate. Acho que nós não temos caixas de comentários no É Apenas Fumar. Pois, se tivéssemos, quando seriam no site temos no coisa. Exato. Porque alguém vai contestar essa tua visão. Claro que Gostava sim. de falar de justiça. Citando, estamos sempre, para quem nos está a ouvir lá em casa, a voltar ao teu livro, não é? E a citar coisas, declarações e dados que tens no teu livro, nomeadamente uma do Alípio de Freitas, que é procurador e ex-diretor da PJ, que diz... Alípio Ribeiro? Alípio Ribeiro? Sim.
Desculpa, foi um erro. Olímpio Ribeiro. O Olímpio Ribeiro diz: há uma justiça para portugueses e uma justiça para estrangeiros, uma justiça para brancos e uma justiça para negros. O José Semedo Fernandes, que há pouco citámos, que é jurista, diz o seguinte: o sistema judicial e o carcerário são muito mais agressivos com os cidadãos negros. As pessoas não têm noção do quanto é. Isso vê-se também no facto de o cidadão negro, na maioria das vezes, ultrapassar os 2/3 das penas ao cumprir a pena toda. E estas declarações sustentam-se em vários estudos publicados pelo Observatório da Imigração, por dados que tu recolheste junto à Direção-Geral da Política de Justiça e também por cruzamento de dados que foste buscar à Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Entretanto, o Diretor-Geral dos Serviços Prisionais, Celso Manata, tu cita-lo dizendo que ele diz isto: reconhece que há uma sobre-representação da população negra nos estabelecimentos prisionais. Eu gostava de ler alguns números que sustentam estes argumentos. As taxas de condenação para os mesmos tipos de crime em geral são mais elevadas para estrangeiros. A duração das penas para cidadãos portugueses e para os PALOP é maior para os PALOP para o mesmo tipo de crime. Por exemplo, furto simples, furto qualificado e violência doméstica, 6,8% destes crimes têm pena máxima para os PALOP contra 3% dos portugueses. O número de condenações pelo mesmo tipo de crime é maior nos PALOP do que nos portugueses. Por exemplo, há 9 vezes mais condenados por roubo e violência nos PALOP, 8 vezes mais condenados por resistência e coação sobre funcionários nos PALOP e 6 vezes mais condenados por desobediência nos PALOP, sempre comparando com portugueses. 1 em cada 73 cidadãos dos PALOP com mais de 16 anos em Portugal está preso. Isto é 10 vezes mais do que os cidadãos portugueses. Estes dados pioram à medida que se analisam em detalhe alguns concelhos, por exemplo, como a Amadora, em que 1 em cada 49 pessoas dos PALOP estão presas, quando o rácio para portugueses é de 1 para 329. Podíamos continuar por aqui fora com estes dados, tu detalhas isto em pormenor. Minha pergunta é: porquê é que nunca se ouviu um responsável do governo falar abertamente sobre este assunto, e nomeadamente se a atual Ministra da Justiça, Francisca Van Dunen, que é negra, se tinha a obrigação de tomar medidas para resolver esta situação? Eu acho que isto é uma coisa que ultrapassa muito digamos que não pessoalizando, o campo da ação de uma ministra. É uma coisa que é transversal à sociedade e que vai desde o polícia que prende até ao juiz, não é? Que julga. Sim, mas a tutela política de grande parte do sistema de justiça. Sim, o sistema de justiça, que por um lado a justiça é dirigida pela ministra Francisca Van Dunen, mas temos o Ministério da Administração Interna, claro, a gerir as polícias e portanto são aqui duas tutelas, e às vezes em Portugal isso é muito complicado, não é? Porque não significa que nós falamos do sistema da justiça como um todo, mas há dificuldade de articulação entre os próprios ministérios e que não têm de todo as mesmas visões. Eu duvido que a Ministra da Justiça e o Ministro da Administração Interna pensem exatamente a mesma coisa sobre este assunto. Tanto que eu já ouvi muitas vezes o Ministro da Administração Interna fazer comentários sobre o quanto nós somos acolhedores como país de imigrantes, embora à frente haja imensas situações que são expostas e que ele conhece e que contradizem exatamente essa opinião. Portanto, isto por um lado. Por outro, tu perguntavas-me, e é um trabalho longuíssimo. Isto é longuíssimo. Isto não se resolve de um dia para o outro. Isto e exige primeiro que tudo que haja a tomada de consciência de que é um problema e que, portanto, é preciso fazer inspeções nas polícias com mais seriedade e com mais frequência, dar formação às polícias, eliminar os agentes e as pessoas que têm este sentido de impunidade que lhes permite ter atitudes racistas com os cidadãos que deviam proteger. Deveria haver formação e outro tipo de penalizações para quem tem atitudes racistas, não é? E para quem age e toma decisões com base em preconceitos quando eles são explícitos. Mas só que nada disto é fácil, como é lógico, porque se nós temos na nossa mão muitas vezes os autos de polícia que dizem indivíduo de raça negra, quando a Constituição e quando o Estado proíbe a recolha de dados étnico-raciais para poderem ser usados para combater as políticas públicas, mas depois por outro lado temos as polícias a dizerem indivíduo de raça negra, a discriminarem
e a individualizarem para seu próprio uso, percebemos que isto é uma prática e uma cultura que está enraizada. Portanto, como é que nós resolvemos isto, não é? E isto, quando temos um responsável pelo comando da Amadora a dizer que não aquilo que as outras pessoas chamam de racismo, ele chama de racial profiling. Portanto, admito que existe o profiling. E admito numa entrevista, e está publicado, e é público. Portanto, isto é uma cultura. E as pessoas não se apercebem sequer. Mas tu achas que há uma cultura racista nas polícias portuguesas? Eu acho que há uma cultura, há muito racismo na sociedade portuguesa. Muito dele não é percebido nem sentido pelas próprias pessoas que o praticam. Por um lado. Por outro lado, há pessoas que o praticam que sabem que estão a praticar e que é uma questão de ódio, não é? Mas é um problema que é preciso ser atacado. E eu acho que esse trabalho sobre a justiça e sobre a violência policial e os casos que são denunciados, não só no livro, diariamente, e que já estão há muito tempo por outras entidades, denotam isso mesmo, que as polícias olham para um indivíduo negro e acham que ele é ladrão. Isto é uma questão e que podem bater. E que podem prender e depois podem bater e têm um sentimento de impunidade muito grande. Vamos se calhar a um caso que contraria isso, não é? 17 de julho, 18 agentes da PSP foram acusados pelo Ministério Público de crimes de tortura, sequestro, injúria e ofensa à integridade física qualificada, agravados pelo ódio e discriminação racial contra 6 jovens da Cova da Moura, na Amadora. Entretanto, em dezembro do ano passado, em vez de 18, passaram a ser 17 os acusados, e o julgamento destes 17 agentes começou em maio e no final de junho começaram a ser ouvidas as vítimas. Tu tens acompanhado este caso e relatado as sessões em tribunal. Eu gostava que nos falasses sobre o que é que se tem passado. Fala-nos deste julgamento e como é que têm decorrido as sessões, como é que se comportam os polícias e a defesa dos polícias, os magistrados, os procuradores e as vítimas. Sim, eu acho que este caso não é exceção, só confirma a regra, e é interessante perceber, e só confirma a regra de que institucionalmente e estruturalmente há racismo na sociedade portuguesa, há racismo na justiça, e pelo facto de haver um indivíduo ou alguns indivíduos que têm essa consciência e que combatem o sistema, não significa, e indivíduos que trabalham no sistema de justiça, portanto, os procuradores do Ministério Público que avançaram com a acusação, os investigadores da Polícia Judiciária, alguém que teve um papel importante na denúncia, etc., não significa que isto não seja um problema endémico à sociedade portuguesa. Eu acho curioso, aliás, até porque eu não tenho a certeza que o procurador que esteja a defender as vítimas e que fez a acusação, portanto, que esteja no fundo... Os jovens da Cova da Moura que farão... Que está a defender as vítimas, mas fez a acusação aos 17 polícias, que é diferente, é uma pessoa diferente. Eu não tenho a certeza que ele que está a acompanhar em loco o julgamento que tenha a mesma posição que o seu colega. Porquê que diz isso? Porque é uma pessoa que tem uma intervenção discreta. Vamos ver o que é que vai acontecer. Não quero antecipar aquilo que... Mas o que é que tens visto dentro da o que eu tenho visto da sala é que os 17 polícias foram ouvidos em 5 sessões. Agora não tenho a certeza absoluta se foram 5, se foram 4. E três vítimas / testemunha foram ouvidos em 3. Aqui se percebe a desproporção, ou seja, na primeira sessão apenas foi ouvido uma das vítimas, que foi a vítima que foi levada para a esquadra, portanto foi o motor, digamos que, dos acontecimentos. Só ele é que foi ouvido. E o nível de desconfiança e de interrogatório que é preciso fazer e que foi preciso fazer a essas 3 pessoas foi muito maior do que com os polícias. Isso quer dizer que a versão dos polícias, quando se pergunta, foi muito menos escrutinada e posta em causa. Eu quero acreditar. Porque eles diziam todos o mesmo, não é? Diziam todos o mesmo, mas com variações. Com variações.
também com variações. Portanto, achas que faltou da parte da... Muitas variações, aliás, era justamente necessário apanhá-los nessas variações, entre aspas. Se eu fosse juiz era isso que eu fazia, que eu queria perceber quais são as contradições que existem na versão de 17 polícias. Mas seja como for, eu quero acreditar e queria ter essa, digamos que essa crença de que isto está a acontecer porque, estando em causa 17 polícias, é preciso haver uma sustentação muito forte de uma acusação e, portanto, eles querem assegurar que nenhuma ponta fica de fora, digamos assim. E por isso é que são tão exaustivos com as pessoas que acusam os polícias, é isso? Mas eu vejo nos comentários e na forma como nas entrelinhas, digamos assim, que há, digamos que alguns comentários que denunciam alguns preconceitos, como as únicas vezes em que a juíza disse vamos lá falar português para alguém naquela sala foi para 2 cidadãos negros. A forma como às vezes Mas eles não estavam a falar português? Estavam a falar português. Então de onde é que vem? Por isso mesmo é que eu digo, às vezes uma pessoa pode usar aquela expressão do vamos lá falar português no sentido de vamos lá falar claro. E ela usou só com 2 cidadãos negros, portanto eu questiono-me porque é que ela o fez. Também às vezes a intuação que é usada na sala para falar com os cidadãos e com os cidadãos negros também não é a mais correta, digamos assim, não é? Porquê? Porque entre o paternalismo e a desconfiança o tom às vezes resvala um bocadinho para aí, embora eu acho que... Mas pelos relatos que eu li também houve uma certa ironia em alguns relatos feitos pelos polícias. Dos agentes, que também era bom que não houvesse. Se calhar é um estilo da juíza, ou não é? Não era só, eu acho que não é só, eu acreditei que fosse, mas eu acho que não é só. Ela é muito expressiva, o que eu acho que como juíza é algo que pronto, não sei se... Dá riqueza às peças jornalísticas. Dá riqueza, ela é muito expressiva, mas o seu e tenta parecer que é cuidadosa com as vítimas também. Mas eu acho que há uma barreira em que não é controlável, que é quando tu tens que responder 50 vezes, entre aspas, à mesma pergunta, já disseste, e insistentemente estão a fazer a mesma pergunta até que a pessoa se baralha, como é lógico. Isto no caso da juíza. Isto provoca, da juíza. Isto provoca, obviamente, um grau de confusão para quem está a relatar uma situação que aconteceu há 3 anos. Pois isto, se calhar vamos recordar só. 5 jovens foram agredidos na esquadra de Alfagide no dia 5 de fevereiro de 2015, quando, segundo dizem, iam tentar saber informações de um outro habitante da Cova da Moura que tinha sido preso nessa tarde no bairro. Os jovens depois queixaram-se que os agentes da PSP tinham preferido discursos de ódio racial, enquanto os agrediam, lhes chamaram pretos, macacos, diziam frases como vocês têm sorte que a lei não permite, senão seriam todos executados ou deviam listar-se no Estado Islâmico. O Ministério Público chegou a pedir a suspensão dos 18 agentes acusados, mas o Tribunal resultou esse pedido. Mas também é verdade que antes disto tudo o Ministério Público também tinha tentado de alguma forma imputar alguma coisa aos jovens e depois isso caiu. Portanto, isto foi o que aconteceu, não é? E é a partir daqui que chegamos a este momento de julgamento. Tu achas que se vai fazer justiça? Eu espero que sim. E o que é que isso seria para ti? Do quê? Fazer-se justiça neste caso? Fazer justiça era condenar quem tem que ser condenado, atenção, não é? E saber exatamente daqueles 17 polícias quem é que de facto cometeu vários crimes, não só de violência, de tortura, mas também de racismo, não é? E isso é muito importante. Não estou com isto a dizer que os 17 polícias são culpados. Eu acho que tem é que saber quem é que daqueles 17, e podem ser todos culpados, não sei. O julgamento tem que provar isso. E isso é fazer justiça. E pode dar-se o caso de serem todos considerados inocentes também. E pode-se dar o caso de serem todos considerados inocentes. E aí, como é que tu achas que as pessoas da Cova da Moura iriam reagir? E como é que estão a reagir agora? Tu conheces bem a Cova da Moura, conheces várias pessoas de lá, como é que elas têm acompanhado este caso? E as sessões de julgamento, achas
que expectativas é que vês que essas pessoas têm do processo e da justiça, não é? Eu acho que estão com expectativa que se faça justiça, não é? Apreensivas, porque é óbvio que um julgamento é sempre um momento de grande apreensão. Tu não sabes o que é que aquelas pessoas vão decidir, até porque ainda estão a ouvir muitas pessoas e ainda faltam muitas testemunhas para ouvir de ambos os lados. Portanto, é um momento de grande apreensão. Se ninguém for acusado, eu acho que é melhor colocar a questão assim, porque se ninguém for acusado, eu acho um bocadinho preocupante, porque há coisas muito que já estão provadas por provas periciais. Há as testemunhas, que são várias, que de facto acusam alguns daqueles polícias há um tiro numa esquadra, há uma senhora baleada na Cova da Moura. Qual é a justificação? O que é que pode levar uma operação policial a atingir uma cidadã numa circunstância em que já se provou, estava à varanda da sua casa, em que já deu para perceber que eram 5, 6 homens contra um jovem, enfim. O que é que vai sair daqui? Eu não sei, mas acho que é bom que seja feita justiça e que se prove de facto quem é que cometeu atos racistas e, sobretudo, quem é que cometeu atos violentos também e porque é que não houve um controlo dessas pessoas. A Inspetora-Geral da Administração Interna, Margarida Blasco, numa entrevista ao Público, no dia 11 de julho de 2017, recusa por exemplo, a ideia de que existe racismo nas forças policiais portuguesas. Ela disse: quando existem indícios, abrimos de imediato um processo. Podem existir manifestações pontuais em que há vários tipos de discriminações, mas são mínimas face às forças dos serviços de segurança. Como é que vês estas declarações? Eu honestamente, se fosse a Inspetora-Geral, eu teria mais cuidado em afirmar com tanta veemência algo que um relatório do Conselho da Europa contraria fortemente e que foi publicado meses antes disso, dessas afirmações, em que diz que Portugal é um dos países onde há maior manifestação de racismo nas forças policiais. Que alguém que chefie o organismo do Estado, que é responsável pela monitorização e fiscalização dos abusos de direitos humanos nas forças policiais, tem uma afirmação dessas, eu acho que é preocupante, porque este instituto, esta Inspeção-Geral, foi criada justamente para controlar estas situações, com esse objetivo. Ou seja, reconhece que há abusos de direitos humanos nas forças policiais. E se há um relatório europeu que veio falar com várias entidades, inclusivamente com a própria GAI, não é? Que diz o que diz, eu acho que o mínimo que ela poderia fazer, por maior que fosse a convicção dela, é que está seriamente empenhada em investigar. Não parece ser essa... quer dizer, ela, a Inspetora-Geral, por isso, parece ter a convicção de que, ainda que tenha que investigar, é mínima a investigação que tem que fazer. Não é a investigação que é mínima, são mínimos os casos que ela tem que investigar. Falando de um outro assunto, Joana, que tu também abordas aqui... gostava de falar da lei da nacionalidade e desta ideia de que quem nasce em Portugal hoje não é automaticamente português, não é? Segundo a lei, e ela foi alterada há pouco tempo, quem nasce em território português apenas tem nacionalidade se tiver pai ou mãe português ou se os seus pais forem estrangeiros e que residirem há pelo menos 2 anos, não é? Até à promulgação da nova alteração à lei da nacionalidade no mês passado seriam 5 anos. Ok. Uma petição com mais de 8.000 assinaturas, com o objetivo de fazer mais uma alteração a esta lei, fazer com que toda a gente que nasce em Portugal seja automaticamente portuguesa, foi entregue na Assembleia da República. Tu falas disso também neste livro, não é? E há umas declarações que eu gostava de ler acerca desta ideia de que quem nasce em Portugal é português. Nomeadamente do deputado do PS, Pedro Delgado Alves, que, reagindo a uma proposta de lei do Bloco de Esquerda, em fevereiro de 2017, sobre esta ideia de que quem nasce em português devia ser automaticamente considerado português, disse que
Daí não retiramos necessariamente que da forma como vem proposta possamos acompanhar o Bloco de Esquerda pela maneira como consagra de forma totalmente aberta o jus solis, até porque ele pode acarretar riscos significativos para os próprios migrantes. Isto porque muitas vezes o jus solis é que pode estar na origem de soluções que levam às migrações, não digo forçadas, mas impulsionadas pela vontade de nascer num determinado território, porque sabem que sem qualquer outro critério há lugar à aquisição de nacionalidade. Tu achas que há vontade do poder político em Portugal e do Parlamento para alterar a lei de acordo com aquilo que pede a campanha por uma outra lei da nacionalidade? Não. Acho que aquilo que aconteceu foi darem alguns passos um bocadinho mais à frente naquilo que existia, ou seja, por exemplo, antigamente quem nascia em Portugal, filho de pais estrangeiros, poderia ser registado como português se os pais vivessem cá há mais de 5 anos. Há 5 anos ou mais. Neste momento, esse período desceu para 2 anos. Portanto, é um passo importante. Também a lei tem outros passos importantes. Agora, a verdade é que continua a persistir a ideia de que é mais forte a consanguinidade, é mais forte o sangue do que qualquer outra coisa. Porque depois temos a situação absurda, isto para as pessoas perceberem um bocadinho, entre aspas, de alguém que é neto de um português, que nunca veio a Portugal, que vive, imagine-se, em França, onde for, é neto de um português, nunca veio a Portugal, não tem qualquer pretensão de ser cidadão português, não sabe falar português, não sabe falar português, pode ter a nacionalidade portuguesa e mais, como originário, como cidadão originário, que significa que se pode candidatar à presidência da Assembleia da República e à presidência da República, coisa que alguém que nasceu aqui em Portugal, que nunca saiu de Portugal, que fez aqui a sua vida toda, não pode. Portanto, é esta, no fundo, e que são sobretudo pessoas, filhas de afrodescendentes, não é? Ou de imigrantes, de outras origens, de outras nacionalidades. É bem visível aqui que o critério é o sangue. É o ADN, não é? Que é o que interessa para o Estado para atribuir a nacionalidade a alguém e para fazer, para dizer e afirmar que pertence a esta comunidade portuguesa. Só é possível diretamente e sem restrições a quem não é? Partilha a herança do sangue. De outra maneira, sangue tem que branco, ser entenda-se. De sangue que corresponde à pele branca, é isso? Que corresponde à maioria da população do país, não é? Uhum. Quem é que é a maioria da população do país? E a lógica é essa. Estamos mesmo a terminar. A minha última pergunta. Gostávamos que ouvisses um pequeno áudio do Alto Comissário para as Migrações, precisamente para falarmos desta questão do que é o racismo. Eu acho que os portugueses não são genericamente racistas, mas somos, como todos os outros, temos preconceitos, temos naturalmente um conjunto de coisas a ultrapassar. Acho ainda assim que os casos que temos em Portugal são pontuais. Não temos no dia-a-dia, nas nossas ruas, nas nossas escolas, nas nossas cidades, fenómenos de tensão permanente, e isso é um sinal que ainda assim creio que é importante sublinhar. Isto são as declarações do Alto Comissariado para as Migrações, que tutela o órgão especializado no combate à discriminação racial, a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, Pedro Calado. Ele disse isto numa entrevista ao programa Hora da Verdade, que é uma parceria entre o Público e a Renascença. Afinal, os casos de racismo em Portugal são pontuais? É uma opinião de quem dirige uma entidade que se chama Alto Comissariado para as Migrações, que gera migrações e que também tem a tutela das questões ligadas aos portugueses, que não são brancos, e que, portanto, tem uma visão muito específica do que é o racismo em Portugal. Não creio que o Dr. Pedro Calado estivesse inteiramente a pensar no que é o racismo estrutural e institucional. Acho que para alguém que dirige o Alto Comissariado para as Migrações, eu esperaria que ele falasse do racismo de uma maneira mais, digamos que abrangente, mas é o posicionamento dele.
Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigada, Joana Gurjão Obrigada Henriques, eu pela que é conversa. jornalista e que nos abriu as portas do público a esta conversa. O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Maria Almeida, Frederico Raposo, Pedro Zuzarte, Ricardo Esteves Ribeiro, Sofia Rocha, Tomás Pereira, Tomás Pinho e por mim, Pedro Miguel Santos. A música é dos Lotus Fever. Ouçam mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, Comunidade Cultura e Arte, Rumo, Rádio Universitária do Minho, Rádio Alma Bruxelas, Shifter e também noutras aplicações de podcast. Até já!